Fala, meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. E hoje eu vou falar um pouco sobre o Apocalipse de Pedro. Eu havia falado em vários vídeos, e inclusive não só em vídeos gravados e editados, mas em lives também que eu iria gravar sobre este assunto. Bom, aqui estou eu. Mas vamos a uma coisa aqui interessante, gente. Lembrando que você que chegou aqui, que é um estudioso, quer saber um pouquinho, nunca ouviu falar, mas ou sabe um pouco e quer aprender um pouco mais, tudo bem, seja bem-vindo, fique à vontade. Agora, se você é daquele que defende uma inspiração literal, acha que esse livrinho aqui, ó, caiu do céu de paraquedas, certo? Se você acha isso, por favor, caia fora, o que você não quer aprender, você quer apenas rebater cada frase que eu digo sem querer aprender nada. Se é que você não quer aprender, caia fora. E se comentar falando besteira, será bloqueado. Simples assim. Aqui não perco tempo com quem não quer aprender. Alguns vão dizer assim, mas é só aceita quem concorda com você. Não, eu só aceito pessoas que são coerentes. Se você quer aprender, tudo bem. Agora, se você quer vir aqui para tirar onda ou para ficar xingando, seu lugar não é aqui, certo? Então, quem defende uma inspiração divina, acha que o que está aqui foi selecionado pelo Espírito Santo, meu amigo, você não conhece nada de história, não conhece a formação desse livro aqui e você simplesmente é um alienado. Então vá para a sua igreja e fique lá, tudo bem? Mas você que mesmo que vá à igreja, mas não é alienado, quer aprender um pouquinho, porque tem essas pessoas de mente mais aberta, seja bem-vindo. Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês. Aqui, por exemplo, algumas citações eu vou mostrar de onde eu estou tirando. E lembrando, eu poderia ler diretamente no livro. Eu só peguei, recortei e coloquei no slide. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Estão vendo? Por exemplo, entre os espúrios sejam listados o escrito dos Atos de Paulo, chamado pastor. Isso aqui está em História Eclesiástica. Eu posso pegar aqui, ó, tá vendo? Aqui a obra, ó. Ela está aqui, tá vendo? Vou aumentar mais um pouquinho para vocês verem. Tá vendo aqui? Então, mas eu vou direto para a página, eu já sei onde está escrito isso. Vou direto para a página. Dá para mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Entre os espúrios, aqui, ó, sejam listados, igualzinho tá aqui, ó. Igualzinho tá aqui. Entre os espúrios, tá vendo? Sejam listados. Então, vou mostrar de onde eu estou tirando aqui, ó. Entre os espúrios sejam listados o escrito dos Atos de Paulo, o chamado pastor e o Apocalipse de Pedro. E também destes aqui se diz a carta de Barnabé e a obra chamada Ensinamento dos Apóstolos. E ainda, como já disse, talvez o Apocalipse de João. Alguns, como disse, rechaçam-no, enquanto outros o contam entre os livros admitidos. Então, isso aqui está no slide e isso aqui vai ficar também aqui está no livro História Eclesiástica. Mas voltando, gente, então eu não estou aqui inventando nada, mas eu quero que vocês apenas prestem atenção. Se esse livro, por que esse livro ele é citado? Algumas pessoas não conhecem, mas por que esse livro ele merece uma atenção de estudo? Primeiro que ele fazia parte das comunidades antigas e ele foi considerado inspirado por algumas pessoas. Inclusive, ele fez parte do cânon moratoriano. Então, ele fez parte de um cânon. Foi encontrado no Códice Claramontano. Você vai ver isso daqui a pouco. Como é que esse livro não entrou aqui? Nem aqui. Alguns vão dizer assim, não, mas é porque esse livro ele é do 2º século. Não, porque os livros ele falou assim, esses livros apócrifos, eles são do 3º século. É legal, né? Só que o Apocalipse de Pedro, ele é do 2º século. E todos os evangelhos, eles são do 2º século, eles não são do 1º século. Embora existem aquelas pessoas que atribuem a escrita deles de tal século, mas você não encontra nenhum manuscrito, nenhum papiro, nada em relação aos evangelhos, tá? Que são chamados canônicos. Você não encontra nenhum deles do 1º século. Você não encontra. Só encontra do 2º século em diante, 2º, 3º século. Então, tem algo estranho aí? É claro. Muito estranho, não é não? Porque
Era para ter do primeiro século, mas você não encontra. Alguém vai dizer assim, não, mas eles foram escritos no primeiro... Não. Atribuir é uma coisa. Agora, os papiros que foram encontrados, todos eles, o mais antigo é da metade ou final do segundo século em diante. Você não tem. Esse aqui foi mais ou menos o Apocalipse de Pedro, foi mais ou menos lá para os anos 125, por aí. Entre 125 e 150, por aí mais ou menos. Esse aqui é do segundo século, o Apocalipse de Pedro. Então por que é que ele não entrou? Alguém vai dizer assim, não, porque ele é apócrifo, porque tem heresia nele. É mesmo. Assim como muitos livros, inclusive há livros, por exemplo, de Enoque, que existem várias citações no que as pessoas chamam de canônicos. Porque eu não gosto de usar essa palavra. Eu gosto de usar aqui, por exemplo, o canônico e os apócrifos. Eu gosto de usar o seguinte, os que fizeram parte, os que foram aprovados e aqueles que ficaram de fora. Mas vou mostrar uma coisa para vocês aqui, em relação ao probleminha aqui, só para vocês terem ideia. Eu vou mostrar aqui no site primeiramente, depois a gente vai para o slide. Olha aqui, ó. Apocalipse de São Pedro, isso aqui está no site católico. Claro que eles vão começar falando uma coisa legalzinha aqui e depois eles vão terminar com um banho de lama, é lógico. Mas olha que interessante, vamos pegar aqui o início, depois vocês podem ler isso aqui tudo. O Apocalipse de Pedro trata-se de um livro apócrifo. Apócrifo, não gosto dessa palavra, por quê? Porque é o que ficou de fora. A gente vai ver daqui a pouco por que eles usam isso aí. Redigido entre 125 e 150 depois de Cristo, não, da Era Comum. Não gosto de usar depois de Cristo. Ou seja, do segundo século. E falsamente atribuído, claro, que atribuído ao príncipe dos apóstolos, São Pedro. Todos os evangelhos são falsamente atribuídos, tá, gente? Isso aqui ele vai colocar por quê? Porque isso aqui é um site católico. Lógico, mas os evangelhos de Marcos, de João, tanto que eles não tinham títulos, não tinham nenhuma etiqueta mostrando. Isso foi muito depois que atribuíram. Também todos eles são falsamente atribuídos às pessoas que as pessoas que colocam ali. Por exemplo, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, também é falsamente atribuído. Só que o cara aqui não vai colocar, lógico, né? Mas tem coisa aqui que a gente pode pegar nas entrelinhas. Continuando. De fato, alguns cristãos consideravam, olha aqui, ó, isso aqui não pode fugir, porque ele pode esconder algumas coisas aqui, mas tem coisas que não dá para esconder, gente. Não dá, olha só. De fato, alguns cristãos consideravam-no inspirado, como, por exemplo, o escritor e doutor grego Clemente de Alexandria e o autor do já citado fragmento de Muratório, ainda que faça ressalva. Olha aí, né? E não faz parte do cânon, é engraçado. Além disso, algumas igrejas da Palestina liam partes do seu texto na liturgia da Sexta-feira Santa, até meados do século V. Como é que esse livro ele era apócrifo se ele era lido na igreja? Fala pra mim aí, gente. O que eu vou mostrar aqui é o seguinte, que a construção do chamado cânon, ela é humana. Isso aqui é um processo histórico, gente. Aqui eu estou lidando o quê? Com a história da coisa, com fundamento, mas as pessoas gostam de quê? De querer espiritualizar. Esse é o problema. Quem vive por fé, não vive por razão. E tudo que você mostra de fundamento, ele rejeita. Esse que é o problema. Continuando aqui, ó. Mas com a definição oficial do cânon bíblico, no final do século IV, que foi o Concílio de Cartago, que na verdade o Concílio de Laodiceia já definiu o cânon, mas o Apocalipse ficou de fora, o Apocalipse de João, e no finalzinho do século IV que colocaram o Apocalipse de João. Olha só, mas com a definição oficial do cânon bíblico no final do século IV e consequente classificação do Apocalipse de Pedro como apócrifo, quem classificou? Tem isso, né? O mesmo deixou de ser lido e empregado, sendo destruído ou caindo no esquecimento até que por fim acabou por desaparecer. E assim foi durante muito tempo. Só se tinha conhecimento de sua existência através de alguns fragmentos, como um que foi encontrado num túmulo do Alto Egito, ou por ter sido citado nas obras de Clemente de Alexandria. Porém, em 1910, foi descoberto o texto completo em uma tradução etíope, que foi pesquisado por Sylvain Grebo, uma coisa assim, e publicado na íntegra vários anos depois, certo? Então aqui no final aqui, ele vai dizer o seguinte, que o livro ele é apócrifo, que não sabemos quem é,
para dar autoridade, então também ninguém sabe quem é também não. Ele vai dizer que como é que é? Além disso, a análise do conteúdo da obra demonstra várias discordâncias com o resto do Novo Testamento. Ele vai fazer um banho de lama no final. Mas uma coisa que é interessante, que ele não nega aqui, o autor desse estudo aqui, que é o tal de professor Felipe Aquino, ele vai dizer que alguns cristãos consideravam inspirado. Sim. Agora, quando ele vai jogar aqui apócrifo, por quê? Porque ele vai usar um pouco de tendenciosidade no estudo dele. Como botando aqui para mim, ele vai usar um pouquinho de tendenciosidade. Lógico, porque trata-se de um site católico. Mas tem coisas que você não pode deixar de fora que realmente não tem como esconder. E as igrejas faziam uso. Agora, deixa eu ler uma coisa para vocês aqui, ó. Neste livrinho aqui, que até citei naquele vídeo que eu falei sobre o pastor de Hermas e a Epístola de Barnabé, a Bíblia e sua história, o surgimento e o impacto da Bíblia. Dessa vez eu não vou tirar foto e colocar na tela não. Mas esse livro aqui, ele está disponível na Sociedade Bíblica do Brasil. Ah, Fábio, não tem uma. Aqui no Rio de Janeiro tem uma ali no centro, tem uma loja lá. Ah, tá fazendo propaganda? Não, estou falando que você pode adquirir esse livro aqui e conferir o que eu estou falando. Na página 101, tá? Na página 101, vou ler o finalzinho aqui, ele fala sobre o Apocalipse de Pedro, inclusive faz parte daqueles livros que quase entraram na Bíblia e os escritos cristãos populares. Aí no finalzinho aqui, olha o que diz, ó, o livro foi incluído na coleção de escrituras do Cânon Muratori, ou Muratoriano, que é cerca de 200 da Era Comum. Engraçado, né? Com a observação de que alguns de nós, não querem que o mesmo seja lido na igreja. Outras igrejas, entretanto, continuaram lendo até o V século. Inclusive o que concorda com o que o professor colocou aqui, o professor Felipe Aquino. Claro que ele vai colocar aqui uma obra apócrifa porque tem tendenciosidade no texto. Mas se você for um leitor crítico e você estuda de forma imparcial, você vai saber filtrar coisas aqui. Então aqui concordam, eles sabem, sim, tanto o pessoal da Sociedade Bíblica do Brasil e os católicos, mas o pessoal da cúpula, né? Da cúpula, eles sabem sim. Agora, gente, então se era lido até o V século, fez parte de um cânon, inclusive fez parte de um códice, certo? E se fez parte do códice, o Claramontanos, que é lá do século VI, do VI século, por que é que não faz parte daqui? Você não vai encontrar nem em Bíblia Católica, nem em Bíblia Protestante. Você não vai encontrar. Não vai. Tá? Então, o que eu li sobre aqui, ó, o livro, tá? Esse é o nome do livro. Certo? Se você não tiver uma Sociedade Bíblica do Brasil aí perto de você, dá para comprar pelo site. Agora vamos ao slide, gente. Vamos ao slide para a gente ver que bonitinho as coisas como é que são. Vamos botar logo para o início. Tá? Vamos aqui. Ó. Olha só. Clemente de Alexandria aceitou como obra de Pedro, porém foi considerado não canônico por Eusébio e por Jerônimo. Mais para frente, tá? Mas antes ele era aceito. Inclusive ele ficou sendo lido até o século V. No entanto, outros cristãos tinham uma grande consideração pelo livro, pois, de acordo com o testemunho de Sózomen, historiador do século V, informa que era costume em algumas igrejas da Palestina ler o Apocalipse de Pedro todos os anos na Sexta-feira Santa. Esse livro é incluído como canônico no Códice Claramontanos. Ora, faz parte do Códice. É aquilo que eu falo. Está no Códice, mas não está na Bíblia. Por quê? Por quê? Agora vamos lá. Olha só. Interessante isso aqui. Um fragmento do Muratoriano traduzido por Metziger. Sabe quem é Metziger? Procura saber quem é. Agora, entre ficar com o teu pastor analfabeto e Metziger, melhor ouvir Metziger, tá? Continuando aqui. Recebemos apenas olha só o que estava escrito, olha. Recebemos apenas os Apocalipse de João e de Pedro, embora alguns de nós não queremos que este último seja lido na igreja. Mas Hermas escreveu pastor bem recentemente.
e, portanto, ele deveria, de fato, ser lido. Mas ele não pode ser lido publicamente para o povo na igreja. Então, alguns não queriam, que o fragmento muratoriano, isso aqui, traduzido por Mettrig. Então, eles receberam apenas o Apocalipse de João e de Pedro. Era lido juntamente. Alguns que tinham a ressalva e não queriam que lesse. Alguns, mas muitos tinham apreço. Então, é como eu falei, nada é unânime. Fazia parte. Assim como eu falo que o número que está lá como 666, que é 666, vai aparecer alguns manuscritos que o número é 616. E as duas versões eram conhecidas na antiguidade. Então, só para você ver que nada foi inspirado. Foi tudo obra humana. Agora, olha só. Isso aqui tem a História de Eclesiastes, o livro 3, de Eusébio. Foi aquele que eu mostrei para vocês agora há pouco. E eu mostrei até a parte de onde eu tirei isso aqui. Entretanto, vale ressaltar isso aqui. Quando chega lá para o quarto século, Eusébio de Cesareia, que inclusive esse Eusébio, ele fez um monte de lambança, inclusive foi um dos que fez várias interpolações. Interpolações são acréscimos, tá, gente? É uma palavra bonitinha para dizer acréscimo. Esse cara aí fez um montão de bobagem. Mas olha o que ele diz. Ele vai dizer que entre os espúrios estava o quê? A epístola de Barnabé e o Apocalipse de Pedro. Mas você vai ver que ele mesmo entra em contradição. Inclusive, pais da igreja usavam esse livro. Mas vamos ler aqui. Olha aqui, ó. Entre os espúrios sejam listados o escrito dos Atos de Paulo, existe esse livro, o chamado Pastor e o Apocalipse de Pedro. Além destes, aqui se diz Carta de Barnabé e a obra chamada Ensinamentos dos Apóstolos e ainda, como já disse, talvez o Apocalipse de João. Alguns, como disse, rechaçam-no, enquanto outros o contam entre os livros admitidos. Só desculpa aqui um pouquinho na hora que cortou aqui, eu dei um enter sem querer na hora que estava montando o slide, mas não cortei nada do que era para ter escrito aqui não, mas vai assim mesmo. Então olha só. Inclusive, olha só, ele considerava espúrio, tá? Espúrio, o Apocalipse de Pedro, a carta de Barnabé, o pastor de Hermas também considerava o pastor, a carta de Barnabé, e engraçado que talvez o Apocalipse de João está na sua Bíblia, mas você vai ver que era considerado canônico, era considerado inspirado por algumas pessoas antes disso. Então é assim como é que funciona a inspiração. Olha para você ver como é que é a coisa. Talvez seja inspirado, talvez não, porque acho que a revelação dele está falhando. É assim que funciona. Continuando. Olha que interessante, ó. De Pedro, olha que isso aqui Eusébio vai falar. Como é que funciona a sua inspiração. Mesma coisa, por isso que o Apocalipse de Pedro não está na tua Bíblia. Não está na tua Bíblia. Por quê? Porque a canonização ela passou por quê? Pela preferência humana. E aqui, essa obra aqui, você pode consultar. Eu mostrei para vocês. E isso também está à venda. Eu tenho ela em PDF. Olha aqui, de Pedro, reconhecemos uma única carta. A chamada primeira de Pedro. Por outro lado, sobre a segunda carta, olha que interessante, gente. A tradição nos diz que não é testamentária. Ainda assim, por parecer proveitosa a muitos, é tomada em consideração junto com as outras escrituras. História de Eclesiastes, livro 3, aqui, ó. Capítulo 1 e 2. É interessante, é assim que funciona. É assim que funciona. Embora minha imagem está reduzida, não vou voltar para mim agora não, mas é assim que funciona. Isso aqui é inspirado. Isso aqui a gente leva em consideração, mas não é inspirado. Tem o Apocalipse de Pedro aí. Bom, isso aqui fazia parte, mas agora não faz mais não. Vai ficar de fora. Tem o Apocalipse, tem os Atos de Paulo. Não vou botar isso aqui não. Tem o Evangelho de Pedro. Não, isso aqui não deixa não. A primeira carta é legal. Na primeira carta vai. Tem aqui o Evangelho de Marcos. Bota também. Tem Lucas aqui. Mas Lucas escreveu por conveniência. Não tem problema não, coloca aí. Depois a gente diz que Paulo endossou, Paulo corroborou. Mas Paulo nem apóstolo foi. Mas diz que foi, diz que Jesus apareceu para ele. É assim que funciona. Quando eu falo que não existe canonização, que não existe inspiração, aí a prova, isso aqui é uma obra
que muita gente conhece. Ou alguns não, né? E está disponível. Isso não está escondido de ninguém. Está aí. De Pedro reconhecemos apenas a primeira carta. Isso aqui o Eusébio falando. O mesmo que falou que os espúrios eram o Apocalipse de Pedro. Mas ele se contradiz, claro. Lógico que a mentira sempre vai entrar em contradição. Vamos lá. Olha só. Quanto aos atos que levam seu nome, o evangelho dito como seu, assim como a pregação que se diz ser sua, e o chamado Apocalipse, sabemos que de modo algum foram transmitidos entre os escritos católicos, pois nenhum autor eclesiástico, nem antigo nem moderno, utilizou testemunho tirado deles. Isso aqui, o Eusébio continuando. Inclusive esse aqui é o evangelho dito como seu, que é o evangelho de Pedro. Atos de Pedro também existe esse livro. Pregação de Pedro e o Apocalipse. Ele vai dizer que nenhum autor eclesiástico antigo nem moderno utilizou o testemunho deles. Agora ele entra em contradição. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Nas hipotiposes, que isso é uma obra de Clemente, Clemente dá algumas explicações precisas da escritura testamentária inteira. Isso aqui agora eu sabe que está em contradição. Sem omitir os escritos discutidos, quero dizer, a carta de Judas e as demais cartas católicas, assim como a carta de Barnabé, que estava no códice sinaítico, mas não está na sua Bíblia, e o chamado Apocalipse de Pedro. Aí, ó. Ele mesmo reconhece agora aqui, ele falou que ninguém deu testemunho, mas Clemente dá explicações precisas da escritura testamentária inteira, sem omitir os escritos discutidos, quero dizer, a carta de Judas, as demais cartas católicas, assim como a carta de Barnabé e o chamado Apocalipse de Pedro. Tá aí, ninguém deu testemunho não, só Clemente, né? Pai da igreja. Não, imagina, né? Inclusive, gente, o Clemente de Alexandria, ele morreu lá pro século III. Esse cara, ele usava também outros escritos, por exemplo, ele usava qual que é o nome do negócio? Os evangelhos dos egípcios, usava o evangelho de Pedro, evangelho segundo os hebreus, os oráculos sibilianos, certo? E também usava a epístola de Barnabé, pastor de Hermas, e ele usava o que? Primeira Clemente, e usava os evangelhos dos egípcios. Pois é, né, gente? Esse no caso o Clemente de Alexandria. Ele fazia isso, usava. Ou seja, mais livros que não estão aqui. Ó. Interessante, né? Como é que funcionam as coisas, né? É assim, entra, sai, vai ficar de fora. Agora não. Como é que fica? Diz que é apócrifo. Igual aquele cara fez naquele site que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Ah, mas eles só repetem, é apócrifo. É assim, não, isso aqui é inspirado. O que é inspirado? Aquilo que eles decidiram, quando a gente fala, gente, o que a gente quer mostrar aqui não é querer atacar você, não é querer... Não, é mostrar o que é a realidade. Mostrar como é que foi feita essa formação, como é que foi feito o processo de chamado canonização, que não é canônico nada, ao longo do tempo. Quando a gente fala que quem montou isso foi o clero, os pais das igrejas, aí está a prova. Aí está a prova. Eu mostrei aqui o slide para vocês, mostrei onde está, as referências. Tem mais coisas, gente. Tem mais coisas. Agora, o Clemente de Alexandria, ele fez uso de outros livros que não estão aqui, ó. Que não estão aqui. Inclusive o Evangelho segundo os Hebreus, não é carta de Hebreus, Evangelho segundo os Hebreus, Evangelho dos Egípcios, Pregação de Pedro, que tinha esses livros. O Eusébio vai chamar de espúrios, né? Que não reconhece. Aí, Atos de Pedro, Pregação de Pedro. Tem isso aí. Existem vários. Como é que foi feito isso? Inclusive, quando eu mostrei para vocês, quando ele fala que só reconhecia a primeira carta, a segunda não. A segunda ela era levada em consideração. Mas ela não era fazer parte, ela não era considerada testamentária. E por que está aqui então? Se um pai da igreja agora está falando que ela não é testamentária, por que está aqui? A segunda carta de Pedro.
Hein? Você pode explicar isso? Não pode, né? Aí sabe o que a pessoa vai fazer? No caso, o apologista, que o apologista eu acho o cara mais sem vergonha do mundo, por isso que eu não pego leve com o apologista. Você que crê é uma coisa, agora apologista eu não pego leve não. Porque apologista é um cara canalha. Ele sabe, mas o que ele faz? Ele não quer reconhecer que está errado. Não, ele fica procurando o quê? Malabarismo teológico, sabe? Ele fica colocando palavrinhas para poder o quê? Para poder justificar o ponto de vista dele. Eu cansei de fazer isso. Eu não estou defendendo ateísmo não, gente. Estou aqui defendendo ateísmo não. Estou aqui para defender a verdade. Agora o cara não, o cara quer defender a inspiração, quer defender a babaquice, quer defender a mentira. O que ele faz? Não, ele vai procurar a vida, ele vê, pô, será que isso aqui tem fundamento? Vou pesquisar. Não. O que o cara faz? Ele fica procurando o que falar para poder o quê? Tentar rebater você, mas não consegue. Aí o que ele vai fazer? Igual esses babacas que ficam fazendo aí. Um monte aí. Ai, refutei fulano. Ai, refutei o Jason Ferreira. Refutou nada, meu filho. Ai, refutei o Antônio. Você não refutou nada. Eu fico vendo um montão de gente aí. Ai, rebati o professor Fábio Sabino. Você não rebateu nada. Apologista é a raça mais sem vergonha que existe. Que eles não querem ver, eles não querem entender, eles não querem aceitar o óbvio, não. Eles querem o quê? Eles querem prevalecer pelo grito. Eles querem defender o argumento deles. E como eu falei, alguém vai dizer, você está defendendo. Não, estou defendendo ateísmo, não. Como algumas pessoas pensam aqui, estou defendendo aqui um fato, não é algo que aconteceu, isso aqui é algo histórico. Está aí, as referências estão aí. Agora você acha que isso é pouco? Sabe? Aqui, ó. Você que é protestante, tem os católicos e os protestantes. No próprio site católico mostrando ali que os caras liam até o quinto século. Aí, claro, que o camaradinho ali, o que ele fez? Ele teve que fazer um banho de lama no final, para dizer, não, porque isso aqui se trata de uma obra apócrifa. Só isso que ele vai falar, entendeu? Porque o livro é um livro apócrifo. E vai dizer isso aqui, ó. Entendeu? Vai dizer isso aqui. Mas tem coisas que ele vai falar no início que corroboram o que aconteceu. Alguns não queriam, mas outros queriam ler. E era lido toda sexta-feira santa. Ué, tem algo errado aí. Se era um livro apócrifo, por que era lido na sexta-feira santa? Por que muita gente tinha um apreço por ele? Alguns pais das igrejas estavam fazendo citação deles. Olha, gente, aqui eu mostrei para vocês esse livrinho aqui. O Apocalipse de Pedro já fez, como eu falei, fez parte do cano moratoriano, ou moratório, que é do segundo século. Sabe? Ele fez parte de um cano. Como é que não é canônico? Quando eu digo que a tua Bíblia ela foi selecionada pelo clero, pelos pais das igrejas, foi apenas a liderança para que você acreditasse naquilo que eles querem, a prova está aí. E ele tinha outras coisas também, porque ele tinha uma visão do inferno de que o julgamento seria mais ou menos de acordo com os tais pecados. Por exemplo, pessoas que blasfemavam ficavam penduradas pela língua. As mulheres, como é que está aqui, ó? Como é que está aqui? Ficava pendurada pelo cabelo. As mulheres que se arrumavam para cometer o que? Adultério. Ela ficava pendurada pelo cabelo e que uma lama ficava embaixo dela fervendo. Olha só, gente, como é que eram as coisas. Tem bem a ver, esse livrinho aqui, o Apocalipse de Pedro, ele tem bem a ver, sabe o quê? Com essas visões que a pessoa tem hoje, sabe? Seria até bom fazer parte, né? Ia ficar coisa legalzinha, né? Já que a pessoa adora falar que teve visão, que foi no inferno, que foi porcaria nenhuma. Foi inferno coisa nenhuma. É um bando de gente que não tem o que fazer. Um bando de charlatão que tem aí. Tudo mentiroso ou maluco, né? Quer ganhar fama assim. E consegue. Por quê? Porque tem os trouxas que acreditam. Tem, por exemplo, pessoas que cometeram assassinatos, iam ficar num lugar fechado, bem apertado, e umas bestas ficavam ali atormentando, sabe? Esse é o Apocalipse de Pedro. Mas tirado, ele fazia parte. Claro, não ser só isso, mas era um livro apocalíptico. Outra coisa, o livro de Apocalipse de João, que também não fazia parte, que alguns também não consideravam, inclusive eu mostrei no slide aqui, que eu li para vocês, sabe qual é o problema dele? Ele tira a divindade de Jesus, por isso que muitos lutaram para não colocá-lo no cano.
Olha como é que começa ele, ó. Olha como é que começa ele. Olha que legalzinho, ó. Olha como é que começa ele, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo ou seu mensageiro para torná-lo conhecido ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu. Não se sabe que João é esse. Isto é a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, coloca Jesus, sabe o quê? Como abaixo. Tira a divindade de Jesus totalmente. Por isso que esse livro, muitos não quiseram colocá-lo no chamado cânon. Mas olha só, já tem bastante tempo já de vídeo, porque é um vídeo explicativo, não pode ser rápido. Eu sei que muita gente não vai ver esse vídeo. Os vídeos que eu tenho menos visualizações são aqueles vídeos onde eu tento fazer uma explicação, algo mais assim, fundamentado, algo de teor histórico, ou aulas que eu dou também. Esses vídeos são os que menos têm visualizações. Mas serve para você pesquisar, para você parar de falar besteira. Digo você que acredita que isso aqui caiu do céu ou que é inspirado. Por quê? Porque alguém falou para você. Vai estudar. Como eu falei, no vídeo eu peço para vocês, quem não assistiu, no vídeo que eu falo sobre o pastor de Hermas e a epístola de Barnabé. Tá aqui, ó. Eles sabem. Esse livro aqui, ele é da Sociedade Bíblica do Brasil. Os autores é Stephen M. Miller e Robert V. Huber, quer dizer, são os autores, porém ele é produzido aqui pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então eles sabem lá dentro como é que formou esse livrinho aqui, gente. E claro que os católicos também sabem, mas não fez parte nem da Bíblia católica, nem da Bíblia evangélica. Por quê? Porque, em certo momento, eles enjoaram e botaram para fora. E aí, embora o cânon se fechou no quarto século, até o século V, olha para ter ideia, gente, ele era lido nas igrejas. Se no quarto século fechou, no final do quarto século, no Concílio de Cartago, que incluíram o Apocalipse, que às vezes eu até brinco, que é o Apocalipse de João, que as pessoas só conhecem esse. Tem gente que nunca ouviu falar do Evangelho de Pedro. Esse, que às vezes eu falo que é o Apocalipse. Quando entrou esse livro, fechou-se ali o cânon, aquela coisa toda, belezinha. Mesmo assim, até o V século, o Apocalipse de Pedro ainda era lido. Não é estranho isso, gente? Porque é assim que funciona a inspiração. É assim que funciona. Você acha que algum ser divino... Não estou falando se existe ou não existe. Como eu falei, aqui eu não estou defendendo ateísmo. Estou mostrando fundamentos históricos. Você acha que algum ser divino chegou? Isso aqui? Não. Foram os próprios canalhas do clero da igreja que fizeram essa sacanagem. Selecionaram aquilo que eles diziam ser inspirado para quê? Para que o povo acreditasse no que eles queriam. Só isso. A prova está aí. Bom, vou parar por aqui. Tomar mais um pouco do meu café. Pedir para você que quer conhecer nossos membros, faça parte do clube de membros. Também, se você quiser fazer parte e quiser conhecer, estão aí para vocês conhecerem nossos amigos que nos ajudam ainda mais. Ah, Fábio, eu quero ajudar um pouco mais. Tem a chave Pix? Tem a chave Pix? Tem. Vou deixar no comentário fixado. Outra coisa, peço que você curta, comente, compartilhe. Já se inscreveu? Não? Então se inscreva. Ah, já é inscrito? Então tragam outras pessoas para se inscrever. Então, como eu digo, fazer um conteúdo desse, gravar um vídeo desse não é fácil, dá trabalho, tem que pesquisar. E para vocês pode parecer assim algo, falei algumas coisas assim, ali, pegou. Para fazer, tive que estudar muito. Ficou muita coisa para explicar, muita coisa. Mas como é meu intuito é sempre fazer vocês pesquisarem, vão atrás da informação, todos vocês. Não fiquem apenas dependendo de mim, não. Vão atrás da informação, porque assim você aprende, tá bom? Então estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos, até a próxima e tchau, tchau.